Meus irmãos, boa tarde. Não tenham susto não, tá? Hoje, terça-feira, 16 de dezembro. O clima de Natal tá aí, que a gente vê o centro um pouco mais vazio, mas não tem problema não. Eu estava comentando com a Ângela que a turma tem esquecido um pouco. O que importa não é quantidade. Cada um procura o seu. Cada um que procura o seu caminho, o melhor que deve fazer. E as portas estarão sempre abertas, tanto para entrar como para sair. O bom do Espiritismo é isso, lhe dá toda a liberdade, que a salvação está acima de você, não de religião nenhuma. Tá bom, gente? Vamos nos preparar para abrir nossos trabalhos, deixar o reme-reme da vida lá para trás, lá para fora. Vamos nos concentrar um pouco para melhor assimilar essas informações. Eu sempre digo, é um banquete que a gente tem. Não vamos ficar questionando quem é o melhor palestrante, quem é o pior, não. Não existe pior nem o melhor. Vamos ficar focados nas informações, aquilo que pode mexer com a gente. De repente uma palestra diz assim, caramba, caiu na minha cabeça, de todos nós, até do próprio palestrante, tá bom? Deus grandioso, Pai, mestre da espiritualidade, irmãos, aqui estamos mais uma vez, agradecido por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Que essa palestra seja de grande entendimento e a nossa irmã que fará o uso da palavra, além da sua capacidade, seja intuída por esses mestres da espiritualidade. Que assim seja. Com a palavra, Ângela Barbosa. Eita, nós, que responsabilidade, sim, né? Tem que ser. Muita Claro. Responsabilidade, porque todas as vezes que eu levanto aqui, né, Magui? A gente treme nas bases. E eu estou desde o início do ano, de vez em quando, fazendo uma palestra, estou sempre dando sequência no Evangelho, logicamente que conciliado com o Livro dos Espíritos, para fazer uma sequência, pelo menos, para mim está sendo bom. Hoje eu trouxe para a gente estudar há muitas moradas na casa do meu pai. E tem uma parábola logo de início que eu só vou ler, pequenininha, para a gente, né, abrir o nosso entendimento com relação a isso. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Então, essa é a parábola que abre esse capítulo das Há muitas moradas na casa do Pai. A pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios da doutrina espírita. Todos vocês têm conhecimento. Deus, existência da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Então nós estaremos no quarto princípio, né, que nos orienta com relação à doutrina espírita. Mas daqui a pouquinho, eu vou esperar mais um pouquinho, porque eu trouxe uma história que tem muito a ver com isso tudo. Mas de repente ainda chega mais alguém para não ficar assim no ar com relação a isso. Então, quando Jesus falou que há muitas moradas, né, na casa do Pai, está se referindo aos mundos que povoam esse universo infinito, né? Está em todos os lugares. Quando nós olhamos para o céu à noite, nós vemos pontos brilhantes e nem pensamos que lá nesses pontos brilhantes alguém também pode estar olhando para os céus e vendo, né, a terra lá azulzinha também soltando o seu brilho, porque ela está ligada ao sol, né, que também reflete a sua luz através da terra, e com isso eles lá também vão estar vendo a terra cintilando nesse espaço. Então, nela, né, os espíritos vão reencarnar temporariamente a fim de completarem a sua evolução espiritual. Então os espíritos vêm e vão,
Nós hoje estamos numa matéria, num corpo. Para quê? Para evoluirmos. E quando na espiritualidade, quando na erraticidade, ou seja, fora do corpo, povoando esse espaço, nós somos espíritos. Agora nós somos almas. Por quê? Nós estamos movimentando, nós estamos atuando num corpo. O que é a alma de uma cadeira? São os pés. Num violino, a corda. Então a gente vai olhando em cada coisa que existe, tem a alma daquele objeto. E a alma desse corpo é um espírito que está encarnado aqui, se expressando, né? Falando aí para vocês, pelo menos aqui, né? Falando para vocês aqui. Então, através das reencarnações e progredindo, estariam dessa forma perto do mestre, conforme ele fala aqui na abertura nessa parábolazinha, né? Então, aonde estamos, somente através das evoluções poderemos nos afastar. Espera lá. Aonde estamos, somente através da evolução poderemos nos afastar, pois ainda estamos muito materializados e somos atraídos pelas vibrações grosseiras que a Terra tem. Então, quando nós estamos, né, na Terra, nós somos atraídos por tudo que a Terra nos chama a atenção, né? Nós estamos vivendo agora o momento do consumismo, final de ano, muita comida, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Zé Manel até gostava muito de falar muito nessa musiquinha aí, né? Será que isso aí é que nós devemos estar focados ou nós precisamos nos modificar? E é nos astros, né, que são as moradas dos espíritos, como eu falei ainda agora, para efeito das reencarnações. Como aqui na Terra temos nós, espíritos encarnados, humanos, em outros planetas também estão outros espíritos habitando outros corpos. Eu até ouvi alguém uma vez falar, mas lá não deve ter gente morando não. Ué, mas por quê? Lá predomina o mercúrio, ou predomina o titânio, predomina isso, predomina aquilo. Mas quem diz que o corpo lá, o mercúrio é mais interessante do que aqui? Nós aqui precisamos do oxigênio, né? Nós temos outros tipos de absorção pelo nosso corpo, que ainda é bastante grosseiro. Mas em outros planetas, o espírito reencarnado, o corpo de lá, pode estar absorvendo outro tipo de... vivendo com outro tipo de substância. Também humanidade, também humanos. Necessariamente não é como nós. Pode ser de outras formas, mas de qualquer maneira, humanos, habitando um corpo. E existe no universo mundos em vários graus. A Terra é um planeta de provas e expiações, mas nós temos na escala dos mundos, os mundos primitivos, aqueles onde os espíritos recém-criados vão habitar corpos. Eu até estava lendo uma matéria bastante interessante, super interessante, sobre os humanos. E lá tem uma matéria bastante importante sobre os macacos. Eles têm linguagem própria, eles têm uma série, eles se utilizam de ferramentas, eles têm uma série de coisas que demonstram uma inteligência muito boa. Então, nesses outros mundos mais primitivos, isso aqui na Terra, né? Pode ter outros corpos mais grosseiros, em que os espíritos recém-criados vão habitar e vão começar a fazer a sua progressão também espiritual, porque todos nós fomos criados iguais. Ninguém foi criado com nenhum dom especial. Todos nós. Mas e Jesus? Jesus também foi criado simples e ignorante e fez a sua evolução de uma forma
mais reta, mais rápida, ele não ficou preso às grosseirias, né? Às coisas grosseiras dos planetas onde ele deve ter feito a sua evolução. Então, ele já está num ponto que veio até nós para nos auxiliar. Aí temos o mundo de expiações e provas. Esse é fácil da gente entender, né? Porque aqui nós estamos num mundo de provas e expiações. Aqui impera o mal. Aqui as dores, os sofrimentos, tudo que a gente vê aqui no planeta, a gente entende que é de provas e expiações. O espírito, quando já atingiu um grau de evolução, ele vem reencarnar para provar que ele já está apto, ele já aprendeu aquela matéria, ele já se demonstrou capaz. E quando ele é insistente no erro, quando fica aquele espírito bem difícil, ele passa por expiações de acordo com a sua necessidade. Então, ele vai ser imposta a ele dor, sofrimento, para que ele desperte. Então, a gente tem que entender isso de uma forma muito interessante, porque quando nós aqui, né, reencarnamos, lá atrás, na época do Cristo, provavelmente nós jogamos pedra na cruz. Às vezes a gente não fala brincando, isso não é possível, eu joguei pedra na cruz. Mas a gente realmente está falando uma verdade, porque nós ainda estamos presos ao erro. Então nós temos que nos esforçar muito para evoluirmos, para melhorarmos, né? E temos esse gancho fantástico que é a doutrina espírita, né? Aí temos os mundos de regeneração. O mundo de regeneração é aqueles mundos onde as almas que ainda têm que expiar buscam novas forças e encontram o necessário repouso das fadigas da luta. Então, os mundos de regeneração é um refrigério, né? Para que a gente ganhe forças para retornar aqui para a Terra, para continuar a nossa trajetória evolutiva. Temos os mundos ditosos, onde o bem supera o mal, e os mundos celestes ou divinos, onde habitam os espíritos puros e só reina exclusivamente o bem. Então, deve ser muito lindo, né? Muito interessante estar nesse mundo. Mas nós só vamos estar nesse mundo na medida que nos esforçarmos para isso. E aí eu vou para uma história que foi encontrada no livro de Platão. Platão foi discípulo de Sócrates, vocês todos sabem disso muito melhor do que eu, com certeza. E Sócrates significa, o nome Sócrates significa mestre da vida. E Platão, como discípulo, né, porque Sócrates não escreveu nada, como Jesus, né? Jesus não deixou nada escrito. Foram os apóstolos, foram os evangelistas que escreveram e nos deixaram aqui essas notícias. E Platão escreveu no seu livro A República, no livro 7º, essa reflexão, o povo da caverna. Alguém conhece? Se conhece, né? Tudo bem, se não, vai ser apresentada ela agora. Olha só, havia uma caverna subterrânea. Isso aqui foi escrito há mais de 2.500 anos. Prestem atenção da importância dessa história, né? O povo da caverna. Havia uma caverna subterrânea com uma única abertura para o mundo exterior. E dentro dela, seres humanos acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, vivendo na semi-escuridão, porque eles ficavam de costa para a entrada da caverna. Então, eles só viam na frente dele escuridão, a não ser, né, quando eles observavam que do lado de fora sempre tinha uma fogueira. E quando passava alguma coisa, ou um animal, ou um objeto, alguma pessoa passasse lá fora, se estivesse entre a entrada da caverna e a fogueira, projetava
vultos monstruosos na parede, imagina. E com isso, eles não podiam virar a cabeça nem o corpo, porque eles estavam acorrentados um ao outro. E não dava chance nenhuma deles olharem para fora. Aí com isso, passado, né? A única luz que viam era proveniente dessa fogueira, que ardia do lado de fora da caverna e que projetava para o seu interior sombras de pessoas e objetos que passassem entre a fogueira e a entrada da caverna. Assim, os prisioneiros acreditavam que as sombras que viam era a única verdade, a realidade do seu mundo. Em certo momento, um prisioneiro conseguiu se libertar. E com muito esforço, porque a visão já estava acostumada à escuridão, ele foi caminhando para fora da caverna e depois de algum tempo, né, olhando lá para fora, vendo o sol, vendo a água, vendo as plantas, vendo os animais, ele começou a ficar extasiado de alegria. Ele ficou feliz de ver tudo que existia do lado de fora da caverna. Ele olhou o sol, o céu, tudo que podia ser visto e começou a pensar naqueles seus irmãos que estavam lá dentro da caverna. E eles jamais imaginariam que do lado de fora da caverna tivesse coisas tão lindas. E com isso, o que ele fez? Ele voltou na caverna. Ele voltou à caverna e depois de novamente se acostumar com a escuridão, né, passado um bom tempo, porque ele realmente, enquanto estava do lado de fora, ele ficou extasiado com a coisa linda que ele estava vendo. E lá dentro, ele só via vultos, coisas horríveis. E eles achavam que o melhor que eles podiam ver era aquilo ali. E com isso ele voltou e chamou todos aqueles que estavam dentro da caverna. Venham, venham comigo. Lá fora tem um céu lindo, tem água em abundância, tem árvores, tem um céu maravilhoso. As noites são coloridas por estrelas brilhantes. E ele falava e falava e falava e ninguém tomava conhecimento. Ele se sentiu menosprezado, ele se sentiu largado para lá e, apesar, né, de muita dificuldade, ele continuava insistindo. E aqueles que estavam ainda lá dentro da caverna achavam melhor que continuassem ali, que eles não precisavam sair daquilo ali não, que a verdade para eles eram aquelas sombras que a fogueira projetava na parede e que estava muito bem. Aquele outro que se dizia o iluminado, né, que já tinha entendido as coisas lindas que existiam do lado de fora, que ele então fosse buscar outras pessoas para enganar. Então eles não acreditavam realmente, né, no que aquele irmão, aquele companheiro que viveu também dentro da escuridão estava falando para eles. Bom, aí nós vamos puxar para nós, né? Nós recebemos do Mestre Jesus, dos espíritos superiores, de Buda, de Gandhi e outros tantos luminares, né, da humanidade, lições preciosas. Mas nós precisamos parar de olhar para as figuras projetadas pela fogueira das ilusões do mundo, que são projetadas na parede da nossa caverna. Então é necessário que a gente busque essa modificação, busque esses iluminados que estiveram entre nós. Olha só, domingo agora vai ter lá no Teatro Laércio Ventura, né, um olhar para a eternidade, que é a história do Allan Kardec. É lindo, é uma história de vida linda, realmente vale a pena nós espíritas irmos lá.
Eu ainda tive a chance de ir ver com o Zé Manel, né, quando ele distribuiu livros lá na frente, Livro dos Espíritos, em nome do programa da televisão. Então foi um momento assim bastante interessante. E com isso, ele estava ali, né, gravando aquela doutrina para aquelas pessoas que estavam vendo lá dentro e depois recebiam lá fora. Que tá cheio, né? Tá cheio. Inclusive, parece-me que eles abriram um outro dia 21, às 15 horas da tarde. Mas já vai ter domingo, às 15 horas. Isso. Então, quem tiver a chance de ver, porque vocês vão ver como que foi a luta de Kardec para deixar para nós, né, essa doutrina. Ele saiu da caverna, ele buscou o crescimento espiritual e todos nós temos essa chance na vida. Agora, será que nós não estamos só olhando para os vultos projetados na caverna? Vamos nos modificar, vamos sair desse marasmo em que nós estamos mergulhados. Nós não temos que ficar com peninha de nós, não. Nada disso. Nós somos criados para a perfeição. Nós fomos criados para brilhar, para nos iluminarmos. E nós só vamos conseguir isso fazendo a nossa parte. Não adianta a gente esperar que alguém faça por nós. Já temos essa maravilha na mão. É uma doutrina fantástica. Olha só, qual a doutrina que fala, né, de uma forma tão forte que os planetas aí são habitados. Tem uma menina que hoje parece que ela está com 9 ou 10 anos, que está se preparando quando estiver mais adulta para ir a Marte. E é uma ida sem volta, ela sabe disso. O que ela quer fazer? Ela quer fazer parte da história da humanidade. Ela não está se acomodando dentro da vidinha dela. Ela está se preparando. Ela está se tornando uma poliglota. Ela está se tornando uma perita em física, em astronomia e tudo mais que puder ajudá-la para ser uma excelente astronauta. Isso não é lindo? E ela vai com certeza mandar recado quando ela estiver lá, né? Daqui a alguns anos, porque eu acho que é bem mais para frente ainda. Ela está sendo preparada para isso. E ela vai a Marte, porque já está sendo detectado vestígios de vida lá. E com isso ela vai poder pesquisar, ela vai poder analisar, ela vai ter um trabalho lindo lá, com certeza. E é apenas hoje uma menina, já com um objetivo. Ela já está saindo da caverna. Ela não quer ficar presa nessa vidinha aqui do planeta Terra. Então, né, voltando aqui, né, para nossa história, né, que essa história, né, do povo da caverna, ela foi escrita há cerca de 2.500 anos e a parábola da caverna constitui um ótimo modelo de perseverança e vontade de se melhorar. Dá para pensar, né? Modernamente, quando saímos de nossas cavernas para o mundo exterior, buscamos qualidade de vida. Estamos percorrendo o mesmo caminho do prisioneiro liberto. Da mesma forma, quando retornamos à caverna para motivar nossos colegas, devemos estar preparados para enfrentar as barreiras, as mudanças e os comportamentos conservadores que preferem as sombras conhecidas à nova realidade fora da caverna. É o momento para refletirmos sobre nossos progressos e nossa missão como agentes de mudança e de encorajar pessoas. Devemos reconhecer o quanto já percorremos até aqui,
Apesar disso, a lição do mestre da vida, ou seja, Sócrates, né, deve servir como alerta para o nosso constante aperfeiçoamento. É preciso sempre querer saber mais e, sobretudo, partilhar. Então, quando nós, né, sabemos de alguma coisa, quando nós buscamos alguma coisa, não vamos reter só para a gente, não. Vamos dividir, né, com as pessoas que estão junto a cada um de nós, que participam do nosso cotidiano, porque com certeza vai ser interessante. Vamos ajudá-los a também sair da caverna, né? Então, assim como temos necessidade de mudar de escola logo que acabamos uma etapa da instrução, também os espíritos passam de um mundo para o outro a fim de irem completando seu progresso. Então, eu venho aqui para o Livro dos Espíritos, na pergunta 179, que fala do mundo, encarnação em diferentes mundos. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Todo mundo que habita aqui a Terra, vamos puxar para a Terra, estão todo mundo na mesma faixa evolutiva? Não. E como na Terra, há os que estão mais ou menos adiantados. Então, da mesma forma aí fora, né? Temos lá em outros planetas espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. A questão 172 também é bastante interessante aqui para o nosso estudo do Há Muitas Moradas na Casa do Pai. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Eu, esse espírito que está animando. Será que eu sempre só morei, habitei, reencarnei aqui na Terra? Aí a mesma resposta, não. Mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. É fácil da gente ver, né? Que nós estamos muito longe da perfeição. Mas vai depender de cada um de nós o buscar esse aprimoramento. Não adianta a gente ficar querendo que o outro faça a nossa parte, não. Nós temos que fazer a nossa parte. E a 173. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo. Isso aqui também é interessante, né? Porque tem gente que fala assim, não quero sair da Terra não, eu amo essa Terra. Aqui na Terra é tudo de bom. E eles dizem, pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. Então, quando nós olhamos para o céu e às vezes vemos brilhando, né? Eu gostaria tanto de ir para aquele planeta lá, né? Mercúrio, Vênus, qualquer um deles, mas às vezes nós ainda temos que ficar aqui muitas e muitas vezes, porque nós ainda não estamos preparados para buscar um planeta melhor. Então vamos arrastando esse corpo difícil, pesado, ainda cheio de dores, cheio de sofrimentos, porque é aqui que nós precisamos fazer a nossa parte para a nossa evolução. Então, um espírito pode reencarnar num mundo inferior ao seu, em que tenha vivido, sendo por expiação ou por uma missão. Por exemplo, quando Jesus aqui veio, Jesus não precisava reencarnar para fazer evolução aqui, porque ele já era um espírito evoluído. Mas ele reencarnou aqui na Terra e veio trazer a sua missão, veio fazer aqui a sua missão, deixar o seu evangelho, sofreu todos os problemas, né, inerentes à época. Eu imagino que deve ter sido bastante difícil, né? Um espírito de elevada grandeza pegar um corpo material pesado, cheio de mazela. Logicamente que o dele não tinha problema de fígado, de estômago, de intestino, dor nas pernas, nada disso. Logicamente não. Por quê? Ele deve, quando se preparou para reencarnar aqui, ter pego os fluidos mais eterizados que o planeta pudesse oferecer,
para compor o seu perispírito, porque ele também teve que ter o perispírito da Terra, né, para poder reencarnar, e com isso não tinha problema nenhum. Agora nós, né? Vamos lá, vamos puxar pra gente. Nós abusamos da alimentação, nós abusamos de outros tantos vícios que às vezes a gente nem sabe que tem, mas tem, né? E com isso nós vamos lesando o nosso corpo material, nosso perispírito, e quando nós daqui partimos, nós levamos essas marcas. E quando nós voltamos, aí nasce uma criancinha tão lindinha, tão bonitinha, mas cheia de problema. Mas por quê? Porque ela lesou o seu corpo espiritual em outra existência. Abusou do cigarro, abusou da bebida, abusou da comida farta. Então isso tudo vai refletir depois. Agora já reflete, porque a gente sente todo tipo de problema, mas depois também. Então, com isso, nós temos que nos policiarmos, nós temos que analisar sempre, né? A Terra também evoluirá de acordo com o progresso dos seus habitantes, quando a prática das virtudes aqui for uma constante, e aqui vierem espíritos evoluídos para ajudar no progresso da Terra. Nós estamos tendo aí no planeta muitos espíritos evoluídos reencarnando aqui. Tem espíritos reencarnando, jovenzinhos, que dominam a medicina. Estão fazendo palestras sobre osteoporose, sobre problemas de coluna, problemas de rins, problemas disso, daquilo, porque ele já fez a sua evolução, né? Ele já está com esse aprendizado ainda latente e veio para ajudar. Isso está empipocando em vários lugares. Aqui no Nordeste nós temos muitos espíritos de elevada cultura que estão reencarnando no nosso Nordeste e vão deixar marcas luminosas aqui também. Então a gente está vendo que esses espíritos, a sua oportunidade de também brilharem aqui na Terra, porque eles saíram da caverna e hoje vêm para nos auxiliar. Então a gente vê isso aí. Da onde tirou isso tudo? Tirou de outras existências. Ele fez um aprendizado e está trazendo isso para ajudar, né, na evolução da humanidade. Aí vem a pergunta, né, o questionamento aqui. A forma humana em outros mundos mais atrasados é a mesma, mas sem beleza alguma. Então, nos mundos primitivos, né, a gente sabe que a beleza exterior dos corpos não tem nada a ver. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais ele vai se projetar, né, pelos olhos, pelo corpo, não importa. Seus instintos nesses mundos primitivos são mais grosseiros e a força bruta impera. Eles trabalham com a pedra, com o martelo, com toda a dificuldade, porque ainda são espíritos atrasados. E quando são espíritos mais evoluídos, a coisa, né? Nesses mundos primitivos, eles desconhecem a indústria, eles desconhecem todo tipo de invenções lindas, né, que nós temos aqui na Terra, e passam a vida inteira em busca dos seus alimentos. Vão como nômades, vão de lugares em lugares buscando apenas seus alimentos, não se fixam em ponto algum, porque eles não têm cidades, eles não têm a nada a se apegar, então eles vão vivendo, vão indo. Então, pela luta, sabem que determinados lugares têm alimentos mais fartos, então eles pegam aquele grupo e vão para lá. Então, realmente, nós já passamos dessa fase, então não está ruim não, né? Então nós não estamos mais correndo tanto, né? Nós hoje temos, né, o padeiro que nos fornece o pão fresquinho todas as manhãs, temos o tecido que nos veste, temos
tudo dentro dos nossos lares, né? Que nos traz conforto. Porque alguém está trabalhando para nos proporcionar aquilo. Isso significa civilização, isso significa progresso. Então, cada um está fazendo a sua parte. Não precisamos lutar tanto pela nossa alimentação, porque vamos ao supermercado e compramos. Antes não tínhamos que plantar, tratar, colher. O milho tinha que ser debulhado, tirado, socado para fazer a farinha, para depois então se transformar num alimento. Então hoje nós temos isso tudo prontinho. É só ir na parede de supermercado, lá na prateleira, pegarmos e levarmos para nossas casas. E isso significa civilização. Então nós, né, estamos satisfeitos com isso aí. Nos mundos mais adiantados, a forma humana... Só um minutinho. Nos mundos mais adiantados, a forma humana é mais bela, mais purificada, com menos doenças. Aqui nós temos o câncer, temos problemas dos mais diversos. Os sentidos são mais apurados. Hoje nós temos 5, né? A parte da mediunidade seria o 6º sentido, aí segundo, né, alguns. Então lá eles são muito mais apurados. Os sentidos são mais dilatados, então eles têm muita percepção de tudo que os cerca. A morte, que hoje nos causa pavor, né? Ninguém gosta de falar em morte, gosta? Ninguém quer saber de morte, quer viver, né? Mas lá a morte não lhes causa pavor. Todos se preocupam com o bem e ninguém procura elevar-se acima dos outros, mas sempre vencer a si mesmo, vencer as suas más tendências. Então, com certeza, nesses mundos adiantados, né, que nós todos estamos nos preparando para isso, né? Nós não queremos ir para esses mundos mais adiantados, por isso nós estamos aqui. Nós não estamos aqui perdendo tempo, não. Nós estamos aqui buscando a melhoria nossa espiritual. Estamos vindo buscar socorro espiritual para adquirirmos forças, para vencermos a nós mesmos. Então é importante esse detalhe aqui, né? Nos mundos mais superiores, todos têm livre acesso, desde que tenham atingido elevado grau de evolução. Não adianta, se eu não estou num grau de evolução, eu não vou poder ir para um outro mundo que eu gostaria de ir. Eu vou ficar limitada à minha classe escolar. É como um estudante. Pode querer ir para uma faculdade, mas se ele não passou pelas 4 operações, ele não vai chegar lá. Ele primeiro tem que cursar a parte fundamental, depois a parte básica, né, do curso médio, para se preparar para entrar numa faculdade. Então, no mundo evoluído, da mesma forma, nos mundos superiores, né? Os corpos são mais leves e menos grosseiros que os nossos e podem locomover-se melhor. É como a deslizar com imensa facilidade por toda parte, né? Então deve ser muito bom, né? Nós hoje estamos aqui e nos esforçamos, pensamos assim, em casa, dali a pouquinho estamos lá com a maior tranquilidade, sem grandes esforços físicos, né? Então isso tudo é muito interessante. Nos mundos superiores, o tempo é bem mais aproveitado e a infância é mais curta. Aqui na Terra, a nossa infância de todos os seres vivos é a mais longa. É onde o espírito fica mais tempo, né, naquela lentidãozinha, até ele se despertar para as verdades, né, para que veio aqui na Terra. Então, nesses outros mundos, a infância é rápida. E com isso, o espírito tem muito mais chance, né, de ser
de se evoluir, de crescer, de atuar, de trabalhar. Nós aqui perdemos muito tempo. E tempo, quando se perde, não volta não, hein? Vocês já observaram isso? Meu Deus, perdi meu tempo. Perdeu sim, porque ele foi e não volta. Do momento que aquele passou o dia, eu tinha 1000 coisas para fazer, não fiz nada. Perdi meu tempo. Amanhã eu vou ter que fazer para não perder de novo. Então a vida vai indo, né? Então a gente tem sempre que observar e nos colocarmos como aprendizes, tá? A morte lá nos mundos mais adiantados não causa pavor, porque todos têm a certeza da vida futura. A morte é como um fenômeno necessário para o progresso das almas. Então, com certeza, os espíritos que trabalham, que atuam e que estão reencarnados nesses planetas superiores, eles estão fazendo o seu progresso e não tem problema com a morte, porque eles sabem que é só uma transição e que rapidinho vão chegar aonde tiver que chegar. Na questão 188 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal sem estar ligados especialmente a um globo? E os espíritos responderam: os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles como os homens na terra. Eles podem melhor que os outros eles podem melhor que os outros estar por toda parte. Aí tem aqui uma nota que vale a pena a gente dar uma olhada, né? De todos os globos que constituem o sistema planetário, segundo os espíritos, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro de espíritos superiores que de lá irradiam seu pensamento para todos os mundos, que dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam nas mesmas condições. Então nós vemos, né, que o Sol mandando, né, essa luz. Vocês já ouviram falar em neutrinos? O Sol emite neutrinos que passam por nossos corpos e é ali que a espiritualidade atua na hora do passe. Os fluidos vão passando pelo nosso corpo, né? O Sol, quando nos bate no corpo, a gente sente que queima, né? Acabou ali. Mas não, os neutrinos estão passando por nós. E quando nós estamos fazendo a nossa parte, fazendo o nosso dever de casa, esses né, raios, esses neutrinos que partem de lá rumo à Terra, ele com certeza nos traz benefícios maiores. Então, continuando aqui a anotação, essa nota aqui é de Kardec, tá, gente? Tá aqui, ó. O volume e o afastamento do Sol não tem nenhuma relação necessária com o grau de desenvolvimento dos mundos, pois parece que Vênus está mais adiantado que a Terra e Saturno menos que Júpiter. Muitos espíritos que animaram pessoas conhecidas na Terra disseram estar reencarnadas em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. E é de admirar que num globo tão adiantado se encontrem homens que a opinião terrena não considerava tão elevados. Isso, porém, nada tem de surpreendente se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra em cumprimento de uma missão que aos nossos olhos não os colocaria no primeiro plano. Em segundo lugar,
entre a sua existência terrena e a de Júpiter, podiam ter tido outras intermediárias nas quais se tivessem melhorado. E em terceiro lugar, naquele mundo como o nosso, há diferentes graus de desenvolvimento, e entre esses graus pode haver a distância que separa entre nós, o selvagem, do homem civilizado. Assim, do fato de habitar em Júpiter, não se segue que estejam no nível dos seres mais evoluídos, da mesma maneira que uma pessoa não está no nível de um sábio do instituto, pela simples razão de morar em Paris. Então a gente vê, né, que os espíritos que poderiam estar, né, habitar aqui na Terra e hoje estão nesses outros planetas, especificamente aqui em Júpiter, não significa que Júpiter seja um mundo celeste, mas é mais evoluído com relação à Terra, né? Então a gente tem que observar que Kardec não deixava passar nada desapercebido. Ele perguntava tudo, ele analisava tudo e dava, né, nos legou isso aqui com muita propriedade. E na questão 180, ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui. Então a gente pensa assim, não vou me esforçar não, eu vou morrer, vou desencarnar, vou passar dessa para outra, né? A gente fala tanta coisa, né? E isso, vou me esforçar tanto para quê? Eu vou morrer mesmo, né? Então tá aqui a resposta dos espíritos. Olha, conserva sim, sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde. Mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade, do estado do corpo que adquirir. Então nós vemos, né, aquele Stephen Hawking, né, aquele que está na cadeirinha de roda, ele quase que não se expressa e é a maior inteligência reencarnada aqui nesse planeta, pelo menos é o que a gente, né, vê. Ele está ali todo limitadinho, com uma deficiência imensa orgânica, mas continua atuando, continua trabalhando, continua lutando, progredindo, fazendo a sua parte. Então a inteligência não se perde nunca. E pode também estar, né, limitado a um corpo deficiente para não ter condições de expressar todo o seu potencial. E na questão 181, Kardec perguntou aos espíritos: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Isso aqui eu falei, mas eu quero confirmar aqui para vocês, né? Sem dúvida que tem corpos, porque é necessário que o espírito se revista da matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material, segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que determina as diferenças entre os mundos que temos de percorrer. Porque há muitas moradas na casa do Pai, e muitos graus, portanto. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. Nós estamos tendo essa maravilha já de saber, né, que há muitas moradas na casa do Pai, o universo infinito é a casa do Pai. Existem variações de moradas, existem mundos mais evoluídos que a Terra, existem mundos mais inferiores que a Terra, mas todos com habitantes buscando o seu progresso, buscando o seu crescimento. Então, que nós possamos nos esforçar, mas nos esforçarmos muito para deixarmos essa caverna em que estamos colocados, que seria a nossa terra. A terra seria a nossa caverna. Vamos nos colocar aqui, né? E estamos prisioneiros nesses corpos. Não estamos acorrentados pelos pés nem pelo pescoço, mas estamos acorrentados a esse corpo. Nós só conseguimos
à noite, né, quando do nosso repouso físico, nos emanciparmos, né, sairmos dessa nossa vidinha e buscarmos contato com esses amigos espirituais que estão sempre juntos de nós. Nós não podemos ter dúvidas com relação a isso. Estamos reencarnados no planeta Terra, estamos morando em Nova Friburgo para fazermos a nossa evolução. Então, que nós façamos a nossa parte, que nós busquemos esse nosso crescimento e que cada um de nós, né, possamos... eu gosto muito dessa história da águia. Já falei aqui uma vez, e eu acho que é uma história que a gente tem que observar. A águia, né, gentilmente, ela empurra seus filhotes quando ela vê que está na hora. Para que ela empurra os seus filhotes? Para que eles possam alcançar o voo majestoso, o voo sublime. Nós também estamos tendo a chance de alçarmos os nossos voos, né? Que nós estamos sendo empurrados por essa espiritualidade amiga que está sempre junto de nós. E elas estão nos empurrando, sim, para que nós busquemos esse voo tão importante para nós, que nós façamos esse nosso voo olhando para frente, para o alto, buscando o nosso crescimento espiritual, com fé e com esperança no futuro. Apesar do medo, né? Nós temos medos. Isso faz parte do ser humano, mas nós temos que ter essa fé, essa certeza que estamos aqui de passagens em busca da perfeição. Nós estamos aqui como aprendizes, mas é necessário que nós coloquemos esse aprendizado em prática. Não nos recolhamos, nos fechemos, não nos encurvemos. Não, nós vamos botar isso para fora, vamos passar aonde quer que estejamos, levarmos essa doutrina de renovação para todas as pessoas que nos cercam, né? Que nós possamos ter a coragem e a sabedoria para buscarmos esse voo sublime. Muita paz para todos.